Bom dia a todos que estão chegando, sejam bem-vindos à nossa live, a mais uma quarta-feira de estudos, em que podemos ter então esse contato com os nossos mentores espirituais e também, é claro, com a nossa porção divina. Então, é um momento importante da nossa semana, ainda mais que a gente vive na correria, né? Então é importante também que a gente possa reservar um momento para se conectar com a espiritualidade. Então, a todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Então, antes da gente começar, eu vou lembrar vocês de pegar um copinho com água, é importante, para a gente deixar do ladinho, né? Você pode deixar do lado da sua cama, ali na sua mesa, onde você estiver, para que os mentores possam fluidificar essa água enquanto a gente realiza o nosso estudo, ok? Lembrando então, a gente está estudando essa edição, essa versão do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma versão com uma linguagem mais simplificada, que favorece também o nosso entendimento a respeito daquilo que estamos estudando. Bom dia, Edson, seja bem-vindo. Muito bom dia. Iniciando aí mais um dia, né? Mais uma oportunidade de fazermos diferente, de fazermos melhor. Então, antes da gente iniciar o nosso estudo, de fato, a gente sempre faz uma pequena prece para a gente se conectar, para a gente se concentrar, para a gente já, digamos assim, entrar no clima do estudo. Então, você pode fechar os olhos, você pode fazer uma respiração profunda. Faça no seu tempo, né? A gente anda com tanta pressa, então quantas respirações profundas que a gente faz durante o dia. Então esse é o momento para isso, para você fazer uma respiração profunda, se conectar com o teu interior. Então veja como que está o seu corpo, né? Perceba o seu corpo, relaxe os seus ombros, relaxe o seu maxilar, relaxe o seu rosto. Se perceba. Se conecte. Então, nós vamos agradecer com um sorriso no rosto aos nossos mentores espirituais, guias, anjos, né? Da guarda que nós temos. Vamos agradecer mais um dia, mais uma oportunidade de realizarmos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agradecer a oportunidade de fazermos essa conexão com os aprendizados, com o conhecimento, de fazermos também essa conexão com a nossa porção divina. E a gente pode agradecer também a nós mesmos por nos permitirmos reservar um tempo na nossa rotina de trabalho, na nossa rotina atribulada, para nos conectarmos com a espiritualidade. Gratidão. Podemos abrir os olhos, né?
Tudo bem por aí? Isso, mais um dia, mais um renascimento. É isso aí. É isso aí. Obrigada, Augusto. Seja muito bem-vindo. Bom dia, um excelente dia. Laura, bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo. Bom, quem tiver o livro em mãos, então, eu sempre fico meio leve, assim, depois que a gente faz uma prece, assim, é como se fosse um bálsamo, assim, é uma energia muito pacífica, digamos assim. Então, para quem tiver o livro em mãos, pode abrir na página 34 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A Laura perguntou se eu sou kardecista. Obrigada pela sua pergunta. Eu não me considero kardecista e nem espírita. Eu prefiro me considerar espiritualista livre. No entanto, eu gosto muito de estudar e ler livros da doutrina espírita. Eu adoro, mas como, por exemplo, eu trabalho com tarô, ao meio-dia a gente faz o estudo do livro, né, conectando-se com os arcturianos, que são uma raça extraterrestre. Então, às vezes, né, eu já frequentei centro espírita e às vezes eu sinto que ainda existe um julgamento. Então, por mais que eu adore estudar a doutrina, eu não consigo me colocar dentro da caixa, dentro de uma caixa. Então, eu prefiro, digamos assim, me definir, né, como espiritualista livre. Então, eu gosto de pegar um pouquinho de cada doutrina, cada filosofia, né, e conceber a minha própria filosofia de vida. Isso. O Edson falou, expande a consciência, o autoconhecimento, exatamente. Nanda, bem-vinda, bom dia. Vamos lá, então? A gente está na página 34, que inclusive fala sobre Sócrates e Platão. Então, como a gente viu nos episódios anteriores, Sócrates e Platão, eles foram, digamos assim, os precursores de Jesus. Então, eles já foram abrindo o caminho, já foram, né, tirando o mato, digamos assim, preparando o terreno para quando Jesus chegasse, cerca ali de 500 anos depois. Então, a gente está começando a estudar a visão deles a respeito da espiritualidade. Rilo, bem-vindo! Isso, exatamente. O Edson falou, né, sobre essa questão de sermos livres, sem essa prisão, digamos assim, né? Eu prefiro também conduzir a minha espiritualidade dessa forma, uma espiritualidade livre. Gratidão, Nanda! Gratidão pelo Heart Me. Então, a gente vai começar o nosso estudo hoje no item 8.
Só vamos lembrar o item 7 que a gente conversou na semana passada, e aí a gente continua a partir disso, tá? É bem pequenininho o item 7. Então, ele vai dizer que Sócrates e Platão, eles entendiam que a preocupação deveria ser, a nossa preocupação, digamos assim, em relação à nossa vida, deveria ser de dar mais atenção para nossa alma do que para a vida presente. Que no entendimento deles, a vida presente não passaria de um instante perante a eternidade. Então, digamos assim, essa encarnação, ela seria um pedacinho de toda a nossa existência. Então, eles já teriam ali um entendimento de que a nossa alma seria imortal. Então, agora a gente vai continuar a partir do item 8. Vamos lá. A gente só deu uma recapitulada assim. Então, se a alma é imaterial, após essa vida, ela deve ir para um mundo igualmente invisível e imaterial, certo? Faz sentido. Da mesma forma que o corpo, após a sua decomposição, deve retornar à matéria. É muito importante distinguir bem entre a alma verdadeiramente pura e imaterial, que se alimenta da ciência e de pensamentos elevados, da alma mais ou menos manchada de impurezas. Essas impurezas impedem a alma de se elevar ao divino e a retém nos lugares por onde morou quando estava na terra. Isso faz muito sentido, mas a gente vai fazer as reflexões depois que a gente vê agora o comentário do Cláudio Damasceno, que foi quem traduziu, né, em palavras mais simples, o Evangelho. Então, como se vê, Sócrates e Platão compreendiam muito bem os diferentes graus de desmaterialização da alma, né? Os níveis evolutivos, vamos colocar assim. Eles deixam bem claro qual a diferença entre o destino de uma alma de maior ou menor pureza. O Espiritismo, aqui no caso, prova, por meio de inúmeros exemplos colocados à nossa disposição, o que eles diziam já por intuição, aliás. Ou seja, o que eles querem dizer aqui? Ok, primeiro, se a alma é imortal, se a alma é imaterial, assim que ela se desconecta do corpo, ela também vai para um lugar que é imaterial, que é invisível, que a gente chama de quarta dimensão. Então, por exemplo, aqui, agora, né, este corpo, a realidade que a gente está manifestando é a nossa 3D. Terceira dimensão, reino material. Assim que a gente desencarnar, ou quando a gente dorme, que a gente faz as nossas projeções astrais, a gente vai para a quarta dimensão, que é o que ele fala que é o reino, né? É um lugar invisível, imaterial. Ok? E aí também ele já vai falar o seguinte, ele vai colocar uma informação a mais. É importante também que a gente entenda que existem níveis diferentes ele coloca aqui, né, pureza e impureza do espírito. Então, se a gente carrega muitas impurezas na alma, quando a gente desencarna, a gente vai para um lugar, uma região que seja condizente com aquilo que a gente vem cultivando, com as impurezas que a gente vem cultivando. E aí por isso que existem as regiões umbralinas, que a gente chama.
No entanto, quanto mais elevado é esse espírito, quanto menos impurezas essa alma, né, carrega, cultiva ao longo de sua vida, quanto mais lapidação ela busca fazer ao longo das encarnações, isso vai dando para ela essa maturidade espiritual. E quanto mais mais maturidade espiritual a gente vai conseguindo, e isso é um mérito de cada alma, mais lugares bonitos, vibrantes, equilibrados, puros, a gente vai também visitando. Porque é uma questão de frequência. Então, por isso que não existe punição ou privilégio. A gente é que vai galgando o nosso aprendizado, né, o nosso conhecimento ao longo das encarnações. Então, a lapidação, né, do espírito, então, por exemplo, uma escultura de mármore, né, ela não nasceu pronta. Então, o escultor, ele precisa ir lapidando a pedra até ela ficar bela. Certo? E essa lapidação, ela não é fácil, né? Ela dói, assim, né? Mas à medida que a gente vai se lapidando, à medida que a gente vai adquirindo mais conhecimentos, adquirindo mais experiências também, mais ferramentas a gente vai tirando do nosso arcabouço, né? Para lidar com as situações da forma mais assertiva possível também. Vamos ver aqui as perguntas. O João disse o seguinte: eu tenho um dom da visão. Eu vejo muitos vultos e coisas estranhas. Isso pode ser considerado um dom? Sim, é uma habilidade que você adquiriu, provavelmente no seu planejamento encarnatório, você pediu para ter esse dom, essa habilidade. Então, particularmente, assim, tem algumas pessoas já vieram aqui nas lives falando isso e vendo isso como se fosse algo ruim. Particularmente eu vejo isso como sendo algo muito bom, porque a gente tem a oportunidade de ajudar, né? Quando você tem essa mediunidade, existe essa oportunidade de você ajudar pessoas que estão desencarnadas. Então, tem uma continha, né, que se faz, digamos assim, que é mais ou menos a seguinte: se a gente tem 8 bilhões de pessoas encarnadas na Terra, isso significaria que nós teríamos cerca de 24 bilhões, né? 3 vezes mais o número de espíritos desencarnados, de almas aguardando uma oportunidade para encarnar e que muitas vezes estão perdidos aqui, vagando entre a gente ou estão no umbral. Então é uma oportunidade de você também servir, né, de você ajudar irmãos que estão desencarnados. O Augusto falou: eu vou no centro espírita porque eu me sinto muito bem, mas eu sou espiritualista. O centro que eu frequentava era um centro também onde eu me sentia assim muito bem. Eu colocava os pés para dentro do local, né?
e já vinha uma paz muito, muito, muito grande. Então isso é o importante, é a gente se sentir bem no local. Então às vezes a gente não se sente bem num centro, mas aí você pode procurar outro centro. Caso você sinta a necessidade de procurar um local, né, com mais pessoas e etc. Nanda. A Nanda falou o seguinte: é um confronto direto com o nosso ego, né? Esse caminhar. E é difícil aceitar esse lado obscuro e saber que não somos tudo aquilo que imaginávamos ser. Quando temos essa consciência, paramos de julgar os outros. Exatamente. 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 E é um baita de um exercício, assim. Eu preciso ficar me puxando, assim, me puxando a orelha, no bom sentido, assim, né? Só, olha, lembra, né? Lembra que você tá aqui aprendendo, que você não é melhor e nem pior do que ninguém, que tá todo mundo realizando o seu aprendizado. Então, a gente, eu falo por mim, assim, né? Às vezes eu julgo as pessoas e aí logo eu já me corrijo, assim, tipo assim, mas eu não sei né, o que eu fiz em outras encarnações. E se eu fiz coisas piores do que eu tô julgando? Então, assim, se hoje a gente não faz coisas que são consideradas, por exemplo, abomináveis, né? Abomináveis ou cruéis, enfim, talvez em algum momento da nossa trajetória a gente já tenha feito essas coisas e a gente aprendeu que não é por aí o caminho. Mas que existem pessoas que ainda não têm essa consciência, não são muito ignorantes. Então, assim como Jesus, né, teve essa compaixão com a gente, assim como os nossos mentores têm essa compaixão com a gente, eu acho que a gente pode mirar, que a gente pode, assim, se inspirar nesses exemplos para com as pessoas que estão encarnadas ao nosso redor, e que fazem coisas que a gente julga não serem corretas, né? Não serem um caminho bom, assim. Então, a compaixão, ela é bem importante, assim, da gente trabalhar. Mas é um processo, assim, a gente está tão condicionado, até ontem a gente estava falando, né, do BBB, ou, enfim, né, a gente está tão condicionado a atacar hate, a gente se sente tão, a gente precisa, parece que tem uma necessidade muito grande da gente apenas destilar um ódio em qualquer coisa que a gente enxergue. Então, a mínima coisinha, às vezes, as pessoas estão lá e tacando mó hate, assim. Então, quando eu vejo algo que ativa, que dá um gatilho, que ativa uma raiva, um ódio dentro de mim, eu pego e eu apenas não reajo àquilo ali. Eu tento, ok, isso me gerou uma raiva. Ao invés de eu destilar isso na pessoa, porque aí, às vezes, você faz um comentário, por exemplo, tacando hate, e mais pessoas, né, concordam com aquele comentário, e aí aquele comentário dá mais 1000 comentários embaixo, entende? Então vira uma bola de neve de hate. Então, quando eu vejo algum vídeo aqui no TikTok, enfim, que eu não quero acessar essa vibração, eu só arrasto para cima, assim, e eu busco me conectar com coisas que assim, estão mais condizentes com a minha busca, assim, sabe? Porque é muito fácil a gente cair numa armadilha, assim, do hate, né? É muito fácil. Então, continuando, a gente vai para o item 9, página 35. Se a morte fosse a destruição completa do homem, seria uma grande vantagem para os maus. Olha isso.
Se a morte fosse a destruição completa dos homens, seria uma grande vantagem para os maus, visto que se libertariam ao mesmo tempo de seu corpo, de sua alma e dos seus vícios. Somente aquele que adornou sua alma, adornou, enfeitou sua alma, adornou sua alma com os verdadeiros enfeites, poderá esperar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. E aí o comentário que ele vai fazer é o seguinte: o materialismo, ou seja, que proclama o nada para depois da morte, teria aí a anulação de toda a responsabilidade moral posterior. E por consequência estaria estimulando o mal, pois a pessoa má teria tudo a ganhar com o nada, certo? Somente o homem que se libertou de seus vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida. O Espiritismo nos mostra, através de inúmeros exemplos, o quanto é aflitivo para os maus a passagem de uma vida para outra, ou seja, a passagem para a entrada na vida futura, que ele chama aqui. Então é justamente isso, assim, se a morte fosse a completa destruição dos homens, seria uma grande vantagem para a gente ser mal, porque a gente não teria nada a perder, certo? Ou seja, a gente, se a gente morresse por completo depois de uma encarnação, a gente se libertaria do nosso corpo, da nossa alma, dos nossos vícios, dos nossos erros. Ou seja, não haveria a questão da responsabilidade, a gente não precisaria se responsabilizar. Entende? Então, o materialismo proclama que depois da morte nada teria, ou seja, isso é o equivalente à anulação da responsabilidade por aquilo que nós cultivamos, por aquilo que nós fizemos durante a encarnação. Por isso que, assim, para mim não faz sentido não existir nada além da vida material. Senão é muito fácil. Ale, bom dia! Bom dia! Gratidão pelo Heart Me. Gratidão. Então, não é assim que depois que a gente desencarnar, a gente tem que pagar, né, por todos os erros e etc. Eu também não acredito nesse olho por olho, dente por dente. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que a melhor forma que a gente tem de pagar ou restituir o erro que cometemos, né, seria sofrendo. Eu acredito na seguinte vertente, numa vertente que, ao meu ver, ela é mais libertadora, que é através do trabalho. Então, por exemplo, se numa vida passada eu utilizei o meu dom de comunicação, por exemplo, para manipular, para corromper as pessoas, para ludibriar, para fofocar, para caluniar. Se eu utilizei o dom da fala,
o dom da oratória, o dom da comunicação para prejudicar outras pessoas, e lembrando, né, do conto do ovo, quando eu prejudico alguém, eu estou me prejudicando. Tá? Também. Então, se numa encarnação passada eu utilizei a minha voz, a minha comunicação de forma, digamos assim, não ética, de forma desonesta, nessa encarnação, o que eu vou querer? Ao invés, por exemplo, de eu programar uma encarnação, sei lá, onde eu não tenha o dom da fala, tipo, onde, por exemplo, eu seja uma pessoa muda, não consiga me comunicar, não, eu quero programar uma encarnação onde eu possa trabalhar o dom da fala, o dom da oratória para o bem coletivo. Que isso é, assim, de novo, eu não sei se isso está certo, se isso está errado, né? Mas que, ao meu ver, seria mais produtivo, né? Seria mais benéfico. Só que, no entanto, agora me veio também uma história, que essa história eu escutei no centro espírita, que eu frequentava, que falava justamente sobre isso. Então, uma pessoa, ela teve várias encarnações onde ela causava a sua própria morte. Então, ela se desvivia, certo? E chegou o momento que ela falou, olha, já foram muitas encarnações e eu não estou conseguindo aprender. Então, sempre de alguma forma eu acabo cometendo o mesmo equívoco. Eu acabo, né, de alguma forma me desvivendo, certo? Aí essa pessoa pediu, né, no seu planejamento encarnatório, pediu para nascer sem os membros. Ou seja, o que ele queria? Eu quero que dificulte o máximo o ato de se desviver, certo? E aí, como houveram, né, muitas tentativas que não deram certo, mesmo num corpo plenamente perfeito, em excelentes condições, então foi autorizado que ele nascesse sem os 4 membros para dificultar o ato. Então, existe esse caso também, tá? Quando a gente está insistindo muito em algo, não está conseguindo aprender, a gente pode pedir uma prova mais difícil, assim, né? Mas que no fim vai ajudar, né? Será benéfico ao nosso espírito. Augusto, boa pergunta. Você acredita que nós estamos dormindo em alguma nave e vivendo aqui na Matrix? Olha, ontem mesmo eu assisti uma live sobre esse assunto. Aliás, não sobre esse assunto especificamente, né? Mas um dos assuntos era isso, que foi uma live do Rodrigo Romo. Eu não sei se você está se referindo a ele. Faz uns 3, 4 dias que ele participou do Paranormal Experience e esse cara é fantástico. E ele falou isso no Paranormal. Rodrigo Romo, e ele falou justamente isso, tá? Que nós teríamos um corpo criogênico, que ele chama. É como se fosse um computador. Nós tivemos uma rede neural, digamos assim, e aí a gente teria múltiplas experiências, que a gente chama de encarnação, mas que elas estariam acontecendo simultaneamente. Então, vamos supor, e aí ele até coloca um exemplo, então, tipo assim, para eu não sei se seria a mônada que ele chama, né? Mas que para a mônada, ou
para essa consciência. Uma encarnação aqui, né? Então, no nosso tempo aqui na Terra, uma encarnação seria 80 anos, mas para essa mônada, para essa consciência, essa rede neural equivaleria a, por exemplo, um mês ou 15 minutos, sabe? Então, eu não vou dizer que eu não acredito. Assista, vale muito a pena assistir essa live, tá? É a segunda vez que ele foi no Paranormal, de repente, se você quiser, assiste a primeira entrevista e depois assiste a segunda. É fenomenal. Eu vou ter que assistir de novo, porque é muito conteúdo, muito. No Paranormal Experience. A Nanda falou, mais radicais do que outros, que têm a visão mais positiva no sentido de ajudar. Então eu entendo, né, que existam espíritos que, digamos, reincidem, já reconhecem o erro e ficam reincidindo no erro, e aí acabam pedindo, né, inclusive por uma solução um pouco mais drástica para ver se realmente consegue internalizar o aprendizado, que é o da valorização da vida, né? É um aprendizado muito, muito importante, né? A valorização da vida. Ok? Então, agora, né, tivemos esse... Bom dia, Vi! Bom dia! Então, a gente vai finalizar o nosso estudo agora, lembrando que todo o conteúdo que a gente está fazendo fica gravado lá no YouTube, tá? Eu baixo todo esse material, né, os vídeos, e eu coloco lá no YouTube para que quem quiser acompanhar o estudo desde o início tenha essa oportunidade. Hoje, então, a gente vai ter a live depois, né, ao meio-dia, conectando-se com os arcturianos, e hoje à noite, às 8 horas, a gente vai ter uma conversa com um médium, cartomante, espiritualista também, né? O Henrique Caetano de Souza. Vai ser um bate-papo sobre espiritualidade. Então, eu gostaria de agradecer a todos, mas antes de ir embora, a gente vai fazer a nossa prece e, claro, tomar a nossa água fluidificada. Então, a gente pode fechar os olhos agora. Fazer uma respiração bem profunda. Agradecer por esse conhecimento que foi passado para a gente hoje. Agradecer por esse momento de conexão entre nós e também com os nossos mentores espirituais. Agradecer por mais um dia que podemos sempre recomeçar. Perceba como você está se sentindo. Sinta o teu corpo, a tua mente. Observe a tua mente. Observe as tuas emoções.
Está tudo bem. Veio uma frase agora que diz o seguinte: viva a felicidade deste momento, pois este momento é a sua vida. Então, com essa frase, a gente vai seguir com essa frase nas nossas mentes, com essa frase no nosso coração. A gente vai seguir o dia de hoje. Podemos abrir os olhos, então, colocar um sorriso no rosto. E a gente pode, então, bebericar a nossa água fluidificada para que a gente possa se beneficiar, né, dos fluidos energéticos, dessa felicidade, desse conhecimento, da saúde. A gente pode beber, a Ananda falou gratidão, né? A gente pode beber a gratidão também. Lembra de fazer tudo com calma. Este é o momento da calma da nossa semana, né? Beba devagar. Sinta a gratidão. Sinta a paz. Sinta o amor que te envolve. Reconheça o amparo que está sendo dado. Gratidão. Tudo bem por aí? Como estão se sentindo? Eu adoro esses momentos assim, porque a nossa vida ela é tão corrida. Sempre tem alguma demanda, né? Então esse momento é muito bom assim pra gente pausar, pra gente conversar com calma, pra gente sentir mesmo a espiritualidade. Um abraço a todos, fiquem com Deus, sigam com essa energia positiva e até ao meio-dia. Gratidão. Tchau, tchau.